vou pôr os sinais negativos na frente dos termos que eu depois sou capaz de desenhar figuras. Se eu coloco em qualquer lugar, aí eu não consigo desenhar tão facilmente, aí eu me atrapalho na hora de desenhar. Então, eu escolhi pôr o menos na frente do x² aqui. E o mais z² sobre c² igual a 1. Tá? Eu poderia dizer que, às vezes, é mais fácil olhar desse outro jeito, ó, que x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 é igual a z2 sobre c2 menos 1. Tá? Vamos lá. O procedimento de sempre. Eu vou fazer as interseções com os... Tem que tomar cuidado, né? Eu posso fazer x e y iguais a 0? Então, primeiro, se o x for 0 e o y for 0, o que acontece? Some tudo aqui, vai ficar aqui o z é mais ou menos c, né? z² é igual a c2, então z é mais ou menos c, e aí eu tenho dois pontos. Então, eu tenho o ponto 0, 0, c e 0, 0, menos c. Aí, eu posso fazer x igual a 0 e z igual a 0? Aí sobra o quê? Sobra menos y² sobre b² igual a 1. E esse é impossível. Tá? Então, significa que não tem interseção com o eixo dos y. E, analogamente, não tem interseção com o eixo dos x. Tá? Se seria y igual a 0 e z igual a 0, também não dá certo. Também é impossível. Tá? Então, interseção com os eixos são essas. Só tem essa aqui. E agora eu quero ver com os planos coordenados o que acontece. E vamos fazer primeiro com planos paralelos ao plano XY? Então, vamos lá. Se eu fizer z igual a k, posso pôr qualquer k? Olhando nesta equação, a gente vê que esse lado aqui é positivo, né? Então, você precisa que este lado seja positivo. Né? Eu preciso que k² sobre c² menos 1 seja positivo. Então, o k ao quadrado tem que ser maior que c ao quadrado, maior ou igual a c ao quadrado, que vai me dar, o módulo de k é maior ou igual a c. Então, isso significa que o k é maior que c ou o k é menor que menos c. Maior ou igual ou menor ou igual. Tudo bem? Então, é assim, interseção com esses planos, aqui já deu para ver que tem dois pedaços, né? A superfície que eu estou procurando só tem interseção com planos da forma z igual a k quando k for maior que o número c ou menor que menos c. Então, aqui no eixo z, se aqui está a origem, e aqui é c e aqui é menos c, né? Eu só vou conseguir achar interseções ou para lá, para cima de c, ou para baixo de menos c. Aqui no meio, não tem interseção. Agora, se eu pegar um desses k's, né? Se o módulo de k é maior que c, tá? Então, eu peguei qualquer um desses planos, ou o mais k ou menos k. Aí, eu vou ficar com x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 é igual a uma constante ao quadrado sobre c² menos 1. Isso aqui dá um número, um d, tá? Que é positivo. E isso aqui dá uma equação de
elipse. Tá? São elipses. E, de novo, se você pega, por causa desse quadrado aqui, se você pega no plano z igual a k ou no plano z igual a menos k, é a mesma elipse, a elipse é igualzinha. Tá? Ela tem a mesma equação, então são duas iguais. Bom, e se o k for igual a c? Então, eu vou ficar com x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 é igual a 0, né? Porque vai ficar c quadrado sobre c quadrado menos 1 dá 0. Isso daqui dá um ponto. Dá um ponto. Que ponto é esse? O x é 0, o y é 0 e o c é c ou menos c, depende. Tá? Então, aqui é um ponto para cada k, né? Então, vai ficar 0, 0, k. Aí, depende se o k é mais c ou menos c. Tá? Então, eu vou ter esse ponto aqui. Vamos ver o que acontece quando qual é a interseção da superfície com os outros dois planos coordenados, né? Se eu fizer x igual a 0, o que acontece? Vai ficar a equação x2 sobre A2 é igual a z2 sobre c2 menos 1. Ficou ruim assim? Eu vou escrever do outro jeito, z2 sobre c2 menos x2 sobre A2 igual a 1. Assim fica melhor, né? Isso aqui é uma... Eu pensei uma coisa e escrevi a outra. Se o y for 0, é isso. Se o y é 0, fica a equação menos x2 sobre A2 mais z2 sobre c2 igual a 1, que é uma hipérbole. E se eu fizer x igual a 0, agora sim, vamos olhar na primeira equação. Se eu fizer o x igual a 0, eu vou ter a equação menos y quadrado sobre b2 mais z2 sobre c2 igual a 1 também. E isso aqui vai dar outra hipérbole. E agora vamos tentar montar que figura é essa? Interseção com os eixos são só esses dois pontos. O 00C e o 00 menos C. Vou pôr aqui. E depois, quando eu fizer Z igual a K, então eu pego um plano paralelo ao plano XY aqui. Quando eu faço Z constante aqui para fora, né, desse intervalo, eu vou enxergar elipses. Tá? Então, quando eu cortar aqui, aqui vai dar um ponto, né? Se eu pegar um valor maior para cá, eu vou ver uma pequena elipse aqui. E no simétrico aqui é a mesma elipse, ela tem a mesma equação. Agora, se eu cortar com o plano y igual a 0, que é aquela interseção ali, eu vou enxergar uma hipérbole. E se eu cortar aqui no plano YZ, quando o x é 0, eu vou ver outra hipérbole. Tá? Então, vamos fazer primeiro a do x igual a 0, que eu consigo desenhar melhor. Quando o x é 0, eu vou enxergar esta hipérbole aqui. Um pedaço está aqui e o outro está aqui, ó. Nesse plano. E se eu fizer o y igual a 0, eu vou enxergar outra hipérbole ali atrás. Então, aqui também, eu enxergo uma hipérbolezinha ali atrás. Tá? E as seções aqui vão ficar elipses. Tá? Então, esse daqui é o que a gente chama
de hiperboloide de 2 folhas. Tá? Ele tem 2 pedaços. Tá? É essa superfície aqui, ó. Não sei se os rabiscos ajudaram ou atrapalharam mais. Tá? Esse aqui é o hiperboloide de 2 folhas. Tá bom? Vocês reparem que na equação, quando ele é de 2 folhas, aparecem... Se você arrumar e deixar o 1 isolado de um lado da equação, aparecem 2 sinais negativos na equação. Né? No hiperboloide de uma folha só, quando você arruma e deixa um aqui, aparece um negativo só. Então, tem uma relação. O fato de ter 2 folhas é por causa dessa conta aqui. Que isso, como esse pedaço tem que ser positivo, por causa... Você arrumando, né, deixa x2 sobre A2 mais y2 sobre B2. Isso aqui é positivo. E esse pedaço força a separar em 2... Né, o módulo de Z tem que ser maior que C, dá 2 pedaços. Lá naquele hiperboloide de uma folha, olha, bem lá em cima, né? Quando eu separei o x2 sobre A2 mais y2 sobre B2, do outro lado, 1 mais Z2 sobre C2, o Z podia ser qualquer número. Então, fica uma folha só. Essa é essa a diferença. Tá bom? Aqui que quebra. Esse pedaço aqui que faz quebrar. Tá bom? Agora, eu vou falar... Só recordar, tem duas superfícies que vocês já conhecem, porque elas eram gráficos de funções, que são os 2 paraboloides. Né? Deixa eu só recordar a expressão deles. Outro exemplo, então, de uma superfície quádrica é o paraboloide elíptico. É quando as seções transversais são elipses. Né? A gente viu, o mais simples de desenhar é esse aqui. Né? Quando você corta com o plano x igual a 0 ou y igual a 0, esses planos aqui, você enxerga parábolas viradas para o mesmo lado. Né? E quando você faz seções transversais, dá elipses. Então, um desses aqui, nessa posição, x, y, z, ele tem a equação z igual a uma constante x² mais outra constante vezes y². Tá? Quando o a e o b são iguais, dá um paraboloide circular. É claro que se eu trocar, se eu fizer x é igual a ay² mais bz², também é paraboloide. Só que agora ele é virado para o lado do x. Né? Ele vai dar um paraboloide virado para cá. Né? Ele vira para cá. E aí, o que acontece? Esse daqui não é gráfico de função. Esse é gráfico de função, esse não é. E o paraboloide hiperbólico, que a gente também já viu. Paraboloide hiperbólico, que é o desafio para desenhar, né? No YZ, a gente enxerga uma parábola virada para cima. E quando eu ponho a interseção com o eixo dos x, eu vou olhar uma parábola, vou enxergar uma parábola virada para baixo. E, na verdade, em cada seção transversal eu vejo isso. Esse é o paraboloide hiperbólico. Aqui, quando você corta com o plano z igual a constante, aqui você vê hipérboles. Né? Aqui formam hipérboles. E aqui embaixo também. Z igual a constante, uma constante negativa, você vai ver umas hipérboles assim.
e outra lá atrás, né? A continuação dela lá para trás. Tá? Então, a equação desse aqui é algo do tipo z igual a... Ó, eu fiz o y virado para cima, então é um número vezes y quadrado menos um outro número, o b é positivo, né? X quadrado. Então, ele é de boca para baixo quando y é zero e é de boca para cima quando x é zero. Tá? Então, esse é o paraboloide hiperbólico que também você já conheceu. Tá? Se eu mudar o quadrado de lugar, né, se eu puser trocar o z com y ou com x, aí ele vai mudar de posição, ele pode ficar virado para um lado ou para o outro. Tá? Agora, o último que é novidade é o cone. E uma equação típica de cone é da forma x quadrado sobre a ao quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a z quadrado sobre c quadrado. Vocês veem que ela é até parecida com as outras, né? Mas vamos tentar entender por que essa é cone e não é outra coisa. Vamos ver? Então, de novo, eu posso fazer as interseções com os planos coordenados. Então, vamos lá. Se o x for zero, o que vocês vão enxergar? Vocês vão ver que y ao quadrado sobre b quadrado é igual a z quadrado sobre c quadrado. B e c são números positivos. Então, se eu extrair a raiz, o que vai acontecer? Vai dar, eu vou escrever assim, ó, que o z é mais ou menos, né? C sobre b vezes y. E o que são essas duas, o mais e o menos, né? Essas duas coisas? São duas retas, tá? São duas retas. Lá no plano x igual a zero. Quando eu corto com o plano x igual a zero, eu vejo duas retas. Tá? E se o y for zero, eu vou ter x2 sobre A2 igual a Z2 sobre C2. De novo, extraindo a raiz, eu vou ter que o Z é mais ou menos C sobre A x. De novo, são outras duas retas. Tá? E quando eu fizer Z igual a constante, o que acontece? Se Z for constante, bom, vamos isolar o caso K igual a zero. Para K igual a zero, eu vou ficar com x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a zero, e isso é um ponto, porque dá o x e o y tem que ser iguais a zero, eu vou ter um ponto só. Então, eu vou ter o ponto 0, 0, 0, que é a origem, né? Agora, se o K for diferente de zero, eu vou ter x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 é igual a K ao quadrado sobre C quadrado, e isso aqui é uma equação de... Isso aqui é elipse. Tá bom? Será que já dá para ver a figura que fica? Olha lá. Eu tenho aqui o plano x, y, z. Então, no plano x igual a zero, ou seja, aqui o plano da lousa, que é o y, z, eu vou ver duas retas, uma assim e uma assim. Tá? Se eu fizer o y igual a zero, ou seja, neste plano aqui, que é o xz, eu vou ver outras duas retas, que eu não vou tentar desenhar, senão eu me atrapalho. E quando eu cortar, bom,
quando K é zero, quando eu faço Z igual a zero, é o plano XY, eu vejo só um ponto, que é a origem. E quando eu faço Z igual a K, eu vou ver elipses, uma elipsezinha aqui, e tem uma cópia dela, por causa desse quadrado. Tanto faz ser K ou menos K, é a mesma equação. Então, eu vou ver uma cópia dela aqui embaixo, no menos K. Tá? Então, para cada... eu tenho aqui um K positivo, eu vejo uma elipse. E para K igual... para o K negativo com o mesmo módulo, eu vou ver uma elipse igual àquela. Tá? E isso daí, então, dá esse cone aqui. Tá? É isso aí. Tá? Então, só para frisar, quando você tem uma equação de segundo grau em 3 variáveis, você pode ter qualquer uma dessas quádricas, superfícies quádricas, elipsoide, paraboloide de uma folha, paraboloide de 2 folhas, cone, falei tudo errado, vamos começar de novo. Elipsoide, hiperboloide de uma folha, hiperboloide de 2 folhas, cone, paraboloide elíptico ou paraboloide hiperbólico. Quando a gente for estudar as superfícies de nível de uma função, a gente pode ter todas... Agora a gente ampliou um pouquinho o repertório. Claro que pode ter umas superfícies que a gente não sabe nome, não sabe classificar. Mas essas daqui ajudam a aumentar um pouquinho o repertório das superfícies conhecidas. Tá bom? Então é isso. Próxima aula, a gente vai ver interseções de superfícies, né? E como é que parametriza a interseção de superfícies.